Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez participar. Bom, e hoje nós vamos falar sobre andropausa. Eu gostaria que você explicasse melhor para os nossos ouvintes, porque tem muitos mitos e verdades, né, que circulam nas redes sociais. Então, toda vez que a gente tem alguma dúvida e vai para as redes sociais, às vezes acaba encontrando notícias desencontradas, coisas que não condizem com a verdade, né, doutor? Certo. A andropausa é o termo que define a falta de produção de hormônios que acontecem nos homens após os 40 anos de idade, sendo mais comum em homens na terceira idade, após os 60 anos. Os responsáveis pela produção de hormônios no homem são os testículos. Os testículos, após os 40 anos de idade, eles vão deixando de funcionar lentamente e vai diminuindo a produção de andrógenos, que são os hormônios sexuais masculinos, sendo a principal deles a testosterona, e a produção de espermatozoides. Ou seja, a andropausa é a menopausa dos homens, né, que a gente tem sérias alterações secundárias a essa falta de hormônios, e também tem uma diminuição da produção de espermatozoides. Bom, explica pra gente quais são os principais sintomas, aqueles sintomas em que o nosso ouvinte que está nos ouvindo agora deve estar atento. Os principais sintomas são fadiga, cansaço, diminuição da energia geral do corpo, diminuição da motivação para fazer as suas atividades diárias, depressão, humor depressivo, diminuição dos exercícios físicos, da força muscular, dificuldades de concentrar no trabalho. A gente sabe que o sono fica prejudicado, alterações no sono, com um sono muito superficial, acordando várias vezes à noite. Calorões também pode acontecer em homens, né, que é muito comum em mulheres. Os calorões são frequentes em homens. E as principais manifestações dos pacientes que vêm ao consultório são os distúrbios sexuais, principalmente a diminuição da vontade de transar, a redução das ereções matinais e a impotência sexual. Né? Essas são as manifestações mais comuns e que mais levam a gente a pensar na possibilidade de uma andropausa. Bom, existe uma faixa etária para começarem a surgir esses sintomas, né? Quando começa a andropausa para valer? A andropausa começa aos 40 anos de idade. Em média, depois dos 40 anos, nós vamos diminuindo 1% ao ano a produção da nossa testosterona. A partir dos 60 anos, a gente tem uma intensificação dessa diminuição da produção hormonal, e a gente acaba fazendo o diagnóstico, na grande maioria dos pacientes, após os 60 anos. Mas após os 40 anos, a gente também já começa a sentir os efeitos da diminuição da produção de hormônios, principalmente os efeitos na diminuição da potência sexual. Né? Bom, e qual a relação da testosterona e a vida sexual? A testosterona e... Eu não ouvi a pergunta, poderia repetir? Hein? Não, na verdade a gente conseguir relacionar, né, a testosterona, que é esse hormônio, né, que o senhor falou, relacionar a testosterona à vida sexual. A vida sexual, claro, a testosterona, ela está envolvida em diferentes etapas da resposta sexual, tá? O pensamento sexual, as motivações do comportamento sexual masculino, ela é diretamente influenciada pela testosterona. Então, o homem que está com baixa testosterona tem uma possibilidade muito alta de estar com um prejuízo da função sexual bastante importante. Bom, existe relação entre a testosterona e diabetes? Existe. Tanto o diabetes, né, o diabetes mellitus, que é o açúcar aumentado no sangue, o colesterol alto, os triglicerídeos altos, estão presentes numa frequência muito maior nos homens que têm testosterona baixa. E a gente fazendo a reposição da testosterona nesses homens, o controle do diabetes, o controle do colesterol e dos triglicerídeos
são muito melhores feitos e realizados com a testosterona em níveis fisiológicos, ou seja, níveis normais para aquela determinada faixa etária. Bom, existe algum grupo de homens com maior risco para andropausa? Existe. Homens depois dos 40 anos de idade têm que prestar atenção, né, quando começar a ter alguns dos sintomas que a gente comentou anteriormente. Os pacientes obesos, os gordinhos, pacientes com doenças crônicas como insuficiência renal, câncer, o diabetes mellitus, que a gente comentou anteriormente, são pacientes com uma frequência bem maior também de apresentar déficit hormonal. Sabe que o senhor alertou os nossos ouvintes, né? Quando o senhor disse que esses sintomas podem surgir já a partir dos 40 anos. E aí os ouvintes já começam a se preocupar. E aí a questão é a seguinte: existe alguma questão preventiva que pode ser feita? Aquele nosso ouvinte que está nos ouvindo aí agora, há algo que ele possa fazer para prevenir a andropausa? Certo. A andropausa a gente pode prevenir tendo uma vida saudável, né? Essa aí é a mensagem. Fazendo exercícios físicos, né? Pelo menos 3 vezes por semana. A Sociedade de Cardiologia indica 4 vezes na semana exercícios físicos. Comidas regradas, né? Não exagerar muito nos carboidratos nem nos açúcares. Mas a gente sabe que mesmo nesses pacientes magros que fazem atividade física, a idade é um fator de risco muito grande. E depois dos 40 anos de idade, se tiver algum dos sintomas, mesmo naqueles pacientes que realizam uma vida saudável, deve procurar o seu médico para dosar os níveis de testosterona que são dosados através de exames de sangue. Bom, e para a gente finalizar, né, doutor, uma dica que a gente já trouxe outras vezes aqui, mas é bom salientar. Quando a gente fala em reposição hormonal, há necessidade de uma recomendação médica. Nada de medidas milagrosas, nada de produtos sendo vendidos muitas vezes pela internet, algo sem comprovação muitas vezes, e cada indivíduo tem as suas particularidades. Então é preciso uma orientação médica também em casos de reposição, né? Com certeza. A gente sabe que a reposição hormonal realizada de uma forma não tecnicamente, cientificamente comprovada, pode causar alguns prejuízos. Existem 2 contraindicações absolutas para a reposição hormonal, que é a presença de câncer de próstata e câncer de mama. E a reposição hormonal, quando se repõe muito o hormônio que passa acima do fisiológico, ou seja, bateu acima do teto normal para aquela idade daquele homem, pode ter prejuízos no fígado, prejuízos nos próprios testículos, né, que tendem a ficar atrofiados, ou seja, diminuir de tamanho. Olha, aqui a gente recebe a participação de um ouvinte, o ouvinte Fernando. Ele diz o seguinte: eu faço reposição hormonal a cada 14 semanas e minha vida mudou. Aí tá aquela questão que o senhor falou, né? Tendo, né, uma orientação médica específica, isso pode melhorar e muito a qualidade de vida de quem está nos ouvindo. É verdade. Tem que ser acompanhado. Quem faz reposição hormonal, uma vez a cada 6 meses, tem que fazer exames de sangue para ver se a reposição hormonal não está, por exemplo, causando uma hiperviscosidade sanguínea. Ela pode aumentar a concentração das células vermelhas do nosso corpo, aumentando o risco de infarto agudo do miocárdio, de um derrame cerebral por falta de circulação no cérebro, né? Então, existem diversos detalhes que a gente tem que atentar e tem que acompanhar com algum médico quando se faz a reposição hormonal. Bom, doutor, obrigado pelas suas explicações, pela sua participação nesta manhã e trazendo essas dicas valiosas para os nossos ouvintes.